Bom, vamos lá então. Vamos começar. Boa noite a todos. A quem entrou aí depois que eu já tinha falado. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Sei que é difícil estudar de casa. Como que vocês estão nessa quarentena aí? Tentando se organizar, professor. Comecei a fazer o EAD e tô mó perdidona. Mas tá dando certo. Boa. Bem mal, Pedro. Por que, Pedro? Diga, o que te aflige? Eu entendo que o mais legal é o presencial mesmo, não tem jeito. Tô sentindo falta também, tô com saudade. Me segurando para não agredir os familiares é bom. Não agrida os familiares. Não precisa. Vocês já tiveram aula no Zoom? Ontem com o Nicolau. Beleza. A gente teve com o Renato. Ah, boa. Deu certo? Todos curtiram? O que vocês acharam? Muito legal. Deu certo, tirando a parte que ficou caindo um pouco, deu certo. Tá bom. Tem essa limitação de tempo, né? Pode ser que quando dê 45 minutos, acho que é. Aí pode ser que caia a chamada. Aí eu abro a chamada de novo e aí vocês voltam ao mesmo link, tá? Tá bom. E aí eu vou deixar todo mundo mutado para não vazar o som de ninguém. E aí quando alguém quiser falar, pode abrir o microfone, se quiser deixar a câmera também, fiquem à vontade. Fechou. Então, para começar, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Estão vendo minha tela aí? Pelo menos aqui tá. Esse foi o exercício que eu passei para vocês na aula passada. Deixa eu deixar o chat aberto aqui que tem uma galera falando. Beleza, sim, beleza, show. Esse foi o exercício que eu passei na aula passada para vocês. E aí algumas pessoas vieram me procurar no WhatsApp com dúvidas. Todo mundo fez? Vocês ainda têm alguma dúvida que vocês queiram tirar? Eu tava terminando ele. Professor, nenhuma dúvida, só não mandei ainda. Nenhuma dúvida? Sim, só não mandei ainda, mas vou mandar. Bom. Professor, eu mandei no texto lá do ProEAD, tudo bem? Isso, lá no EAD mesmo. Ok. Só tomem cuidado, como foi um pedido tanto da coordenação quanto da direção, para que a gente só recebesse os materiais pela própria plataforma do EAD, não por e-mail, não por qualquer outra forma, para que a gente conseguisse ter um controle maior de quem está entrando no EAD e tal. Só tomem cuidado porque lá tem prazo. Então, eu acho que o prazo termina hoje, amanhã, meia-noite. Hoje é quinta, né? Amanhã, meia-noite. Então, só tomem cuidado para não perder esse prazo, porque daí na hora que fecha lá, aí eu não tenho mais controle sobre isso. Então eu consigo abrir a atividade, eu consigo corrigir a atividade, mas eu não tenho controle sobre postergar o prazo. Então, para quem não tiver acesso à plataforma, quem tiver com problema de internet, quem tiver sem computador, me procura no WhatsApp, a gente conversa, a gente tenta achar uma maneira. Teve gente que já me procurou, falou, professor, tô sem computador, e a gente conseguiu achar uma maneira de fazer funcionar. Beleza? Então, o Valmir mandou aqui no chat, beleza, Matheus, beleza, Jonatas fez, Matheus fez, Lene fez, Roberta até amanhã, Aline, beleza, show, beleza. Se vocês quiserem liberar o microfone e falar também, manda bala, tá? Não tem
crise nenhuma. Tranquilo, professor. Eu tô gravando a aula, então assim que a aula acabar, eu dou uma editadinha só para tirar o começo e o fim, e aí eu subo lá na plataforma para quem não pôde assistir ao vivo. Então avisem a galera da sala aí que o material vai ficar lá junto com os slides de hoje, da mesma forma, igual eu fiz na aula passada, tá? Professor, só uma pergunta. Como que vai funcionar, ou pelo menos para o senhor, como que vai funcionar a questão de falta e presença? Então, eu não sei ainda, vou ser bem sincero. Eu preciso conversar com os outros professores para ver como que eles estão fazendo, mas eu sinceramente não sei ainda. Beleza. Então, provavelmente eu vou dar presença, pelas atividades. Acho muito difícil eu dar presença aqui pelo ao vivo, tá? Tô pensando ainda qual vai ser a melhor forma. Amanhã a gente tem uma reunião com os professores, então eu devo comunicar vocês da melhor forma possível. Matheus, prefiro ver gravado, fica mais fácil para mim. Tranquilo, sem problema nenhum. Aqui, tanto que eu perguntei para os representantes, né? Tô fazendo isso com todas as salas. Teve algumas turmas que preferiram que o material fosse só gravado. Teve turma, tipo vocês, que preferiram que o material fosse ao vivo. Eu acho o ao vivo mais proveitoso, porque a gente consegue ter esse momento aqui de tirar dúvida, de conversar e tal. Mas do jeito que vocês preferirem. Tem turma que preferiu que seja só gravado, não quer ao vivo. Então, por mim, tranquilo também. Eu acho que o ao vivo deixa um pouquinho mais parecido com a sala de aula, pelo menos. Dá pra matar um pouquinho da saudade. Então vamos lá, vamos para a aula de hoje, já que não tem mais nenhuma dúvida. Deixa eu compartilhar aqui, deixa eu abrir o chat, já que a galera tá falando no chat. Beleza, chat aberto. Ok, vocês veem minha tela aí? Sim. Sim. Beleza. Então vamos lá. Para a aula de hoje, a gente viu a questão de como que surge a ideia, como que a gente formata essa ideia com aqueles textinhos explicativos do nosso texto, com os textos para a gente poder explicar nossa história para investidor. A gente viu a questão de criação do personagem, a gente ainda vai voltar em personagem mais para frente. Uma das coisas que infelizmente vai acabar acontecendo por conta do coronavírus, por conta dessa quarentena aí. Eu vou adiantar todo o conteúdo de teoria que a gente teria na sala de aula. E eu vou passando umas atividades para a gente poder ir praticando. Mas, por exemplo, na aula de hoje não tem atividade, eu não vou passar. Vai continuar aquela atividade que vocês podem me entregar até amanhã. Mas mesmo assim, continuem praticando a escrita, continuem praticando a criação de personagem. Assistir um filme, tenta fazer a storyline dele ali, não ocupa tempo nenhum, não vai te dar muito trabalho e você consegue se manter por dentro da disciplina. Daí, assim que a gente voltar para a sala de aula, no presencial, aí a gente pode até voltar em alguns conteúdos que eu acho que são mais importantes. A gente tem materiais para poder assistir juntos. A gente tem prática para fazer, então eu acho que a prática não faz muito sentido quando a gente está aqui nesse ambiente ao vivo, por mais que seja ao vivo. Então, assim que a gente voltar para a sala de aula, a gente volta para a prática. Enquanto isso, eu vou adiantando toda a teoria tudo que for possível. Valmir, será que volta? Então, não sei. Sinceramente, não sei. A recomendação do próprio MEC é que fique pelo menos até abril, assim, né? Até o fim de abril. Então a gente tem pelo menos mais um mês aí.
Seria mais 4 aulinhas. Então, eu espero que volte, de verdade. Queria muito. Vamos ver. Vamos ver o desenrolar. Até o fim de abril, pelo menos, né? É a recomendação, né? Não é regra. Então pode ser que ou via presidente, ou via governador, ou via prefeito, tudo volte ao normal aí. Então, sei lá, vamos ver. Professor, Oi. você acha que depois, se voltar em abril, ainda vai continuar os projetos, tipo o podcast, o negócio da fotografia lá? Então, vamos lá. Os projetos de extensão, com certeza, sem dúvida nenhuma. Assim que a gente voltar para o presencial, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer. Então, a gente parou, entrou em quarentena aí bem na semana que eu e o Thierry ia fazer as entrevistas com o pessoal do podcast, né? Até comentei com o Pedro aqui da sala de vocês. A gente ia começar a entrar nas entrevistas, aí parou. Então, assim que a gente voltar, esses projetos voltam com certeza. Agora, com relação ao projeto integrado das disciplinas, essa reunião que eu falei que a gente vai ter entre os professores amanhã é inclusive para discutir os projetos integrados, para a gente poder entender o que vai acontecer, para a gente tentar bolar um plano B aí, dependendo do quanto de tempo a gente for ficar em casa. Então, por enquanto, não sei. Até Beleza. agora, se mantém tudo igual. Beleza, valeu, professor. Imagina. Então, pelo menos por enquanto, segue o jogo. Muito provavelmente na semana que vem eu estou preparando uma assessoria com os grupos para a gente poder conversar já sobre ideia de roteiro. Eu não sei como que vocês estão, se vocês estão mantendo contato entre os grupos para poder fazer o projeto integrado, se vocês continuaram a organização do projeto ou se estão parados. Então eu queria conversar com os grupos para a gente poder dar andamento nessas coisas que não pode ficar parado, né? Não é porque a gente está também em casa que a gente vai largar tudo lá do presencial. Beleza? Pedro Henrique levantou a mão. Diga. Então, eu tentei conseguir o manual com o Renato, mas não rolou para dar andamento nas atividades do PI. Tá bom. Amanhã eu vejo isso e passo para vocês. Meu grupo do PI se fala quase todos os dias e o grupo da sala está ativo também. O meu também está se organizando. Beleza, gente. Se mantenham assim, então, por enquanto, nada muda com relação ao PI, tá? Aí, dependendo do andamento que a gente tiver dessa quarentena aí, a gente vai se organizando, beleza? A mesma coisa acontece com provas P1, P2, multi, etc. A gente vai se adaptar conforme as aulas, conforme as semanas forem rolando aí. Lene, meu grupo está agindo como se estivesse normal. Acho que é bom, acho que é ótimo. Para mim é assim mesmo. Tem que, felizmente, a gente teve que ficar em casa, mas não tem por que a gente parar por causa disso. Valmir, ainda não tem o grupo. Pô, Mir, faça isso então, por favor. Vê aí no grupo da sala quem que tá precisando de mais alguém e já se encaixa aí em algum grupo, por favor. Jonatas também, beleza, maravilha, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre projeto, sobre alguma questão da faculdade, pode me procurar no WhatsApp. A representante de sala, que é a Yasmin, tem o meu telefone. A Georgia tem meu telefone também, então se vocês precisarem, pode pegar o telefone com elas e me mandar mensagem por lá. Até prefiro, a gente resolve mais rápido quando é pelo WhatsApp. Beleza? Mais alguma coisa?
Show. Então vamos lá, vamos para a matéria de hoje. Para hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouquinho sobre formatação de roteiro. Então, como que a gente formata, quais são as regras, por que se usa esse tipo de formatação. E aí a gente vai falar, basicamente hoje, de formatação de roteiro de cinema, tá? Quem de vocês já viu um roteiro de cinema ao vivo, assim, a cores? Já olhou para ele, já leu um roteiro? Professor, Oi. você tinha dito que ia passar o roteiro do Pulp Fiction lá. Vou passar hoje. Putz, aí depois que deu essa merda aí do corona aí, eu achei que, tipo, sei lá, aí eu comecei a ler ele. Não, vou passar hoje. Você já viu? Eu li, eu parei na metade, mais ou menos. Boa. Quem mais já viu como é um roteiro? Curta-metragem? Tá, vamos ver se a formatação é igual. Nunca vi pessoalmente. Lene, a gente vai ver Death Note. Então, a gente viu o primeiro episódio lá, né, na sala de aula, e eu tinha prometido que na outra semana a gente veria o segundo para poder analisar a criação de personagem. Então, isso ainda deixa no gelo aí. Assim que a gente voltar, a gente vai fazer isso. Para quem quiser adiantar, o Death Note tá no Netflix, então recomendo bastante. Quem quiser ir assistindo enquanto isso. Professor, Oi. esse não é aquele que o menino acha um livro e aí do livro surge um personagem e tal, é isso ou não? Ele acha um caderno. Isso. Ah, eu assisti o filme, não sabia que tinha seriado. O filme você pode ignorar, porque é muito ruim. É? Finge que não existe. E aí, na verdade, é um anime, né? Então, Isso. é muito bom. Eu gosto bastante. Vou atrás, então. A gente viu o primeiro episódio na última aula que a gente teve presencial. E aí veríamos o segundo e acabou não rolando. Que aí a gente vai ver criação de personagem, tanto do Kira quanto do L. Mas aí quem quiser adiantando e deixando isso pronto, assim que a gente voltar, a gente pode discutir sobre isso. Ou se for durar muito mais tempo, que é o que eu não quero, a gente faz online mesmo. Paciência. Então, roteiro de cinema, tem gente falando no chat aí que já viu de seriado ou que nunca viu. A formatação que a gente vai falar hoje é dessa aqui, ó. Então é assim que um roteiro de cinema se parece, quando ele está formatado da forma mais comum, que é a que a gente vai falar hoje. Todos os exemplos e prints que eu vou mostrar são do Pulp Fiction, tá? Então, ele está em inglês, mas em alguns slides eu coloquei uma tradução para quem tem um pouco de dificuldade com o inglês ainda. Então é com essa formatação aqui que um roteiro se parece. Então aqui, ó, eu vou passar esse PDF para vocês, mas aí para quem já quiser adiantar e baixar o roteiro do Pulp Fiction, é só usar esse QR Code aí. E aí vocês vão ser direcionados para poder baixar o PDF do filme. Um dos motivos para eu ter usado o roteiro de Pulp Fiction é que Pulp Fiction é o vencedor do Oscar de melhor roteiro original, né? Entre outras coisas. Mas o roteiro do Pulp Fiction é muito bem avaliado, é muito aclamado pela crítica de cinema e ganhou o Oscar lá em 95. Georgia, diga. É só para avisar que eu acabei de mandar no grupo da sala o roteiro já. Aí, show, obrigado. Professor, Oi. só atrapalhando, o que eu achei na internet, ele era em português. Ah, já era traduzido? Era tipo era como se fosse traduzido pela Roku, sabe? Sei. Ah, tá, eu sei. Tem algumas editoras que lançam o roteiro. Se você puder compartilhar com o pessoal da sala aí.
Beleza, eu mando então depois. Aí dá até pro pessoal comparar a tradução, poder bater um com o outro. Beleza. Então, já que a Jorge já mandou, vamos para o próximo slide aqui, que é o roteiro do episódio piloto do Breaking Bad. Então, se vocês quiserem baixar ou se quiserem esperar a Jorge mandar no grupo lá, também, por favor, só bater o QR Code aí. E eu peguei esse roteiro também pela... Oi, diga. Mandei. Boa, obrigado. Eu peguei esse roteiro também pela premiação dele. A Associação dos Escritores dos Estados Unidos premiou como o melhor episódio de drama de 2009 esse episódio do Breaking Bad, que é o episódio piloto, episódio número 1 do seriado. Para quem nunca assistiu, por favor, aproveite essa quarentena, dê esse presente para você mesmo assistindo Breaking Bad. Professor, boa noite. Oi, diga. Só uma dúvida. O que leva um roteiro a ser premiado? Porque geralmente a gente vê o episódio, né? E ali tem todo um trabalho gráfico e tal, e produção. E o roteiro meio que fica, pra mim mesmo, assim, que assisto, fica meio ali, tipo, no segundo plano. O que levaria um roteiro a ser premiado? Quais são os requisitos? Cara, boa pergunta. Boa pergunta. Eu acho que não tem uma regra, assim, né? De requisitos que um roteiro precisa seguir para poder ser premiado. Ele acaba sendo um pouco abstrato, digamos assim como algumas outras premiações. Então, como por exemplo, se a gente pega o Oscar, que a gente tem o Oscar de melhor roteiro original e melhor roteiro adaptado. A gente vai falar isso nas próximas aulas também. Tá. E ele acaba sendo complicado de se analisar, assim como as outras premiações, né? Elas não têm um parâmetro muito bem definido do que precisa para ganhar. Então, por que um filme ganha um Oscar de melhor mixagem de som e outro não? Tipo, quais são os parâmetros da mixagem que são levados em consideração? Tipo, não tem uma resposta para isso. Ele é mais abstrato. Professor, Oi. Oi. Pra entender mais ou menos. eu acho que essa premiação, tipo assim, o Oscar, as premiações mais badaladas, ela é como se fosse também o melhor do mundo no futebol, por exemplo. Às vezes é muito mais o diretor, o personagem, a aclamação do público, do que às vezes a própria cena ou o próprio filme. Acaba sendo uma junção de fatos, né? E toda premiação ela é meio polêmica justamente por causa disso, né? Pode ser que vocês olhem os filmes lá de 95 e vocês considerem que tem algum filme melhor que Pulp Fiction naquele ano para ter ganho o Oscar de melhor roteiro. Mas sei lá, uma das coisas que a gente consegue analisar de roteiro são as coisas que a gente está vendo aqui em sala de aula, né? Então, como que é a construção de personagem, como são os diálogos, como é construído o roteiro na forma de cenas. Então, como que vai se desenrolando esse roteiro, se é um roteiro inovador, se é um roteiro surpreendente. Então, acho que são muitas coisas que podem ser levadas em consideração. Beleza? Uma das coisas que a gente faria em sala de aula juntos é assistir um trecho do Pulp Fiction com o PDF do roteiro no celular, para a gente poder ir acompanhando o que está se passando na tela versus o que está escrito em palavras ali. Então, se vocês quiserem fazer isso por conta própria, recomendo, é uma tarefa muito divertida.
Se não, assim que a gente voltar, faremos isso. Por favor, se eu esquecer, me lembre, porque é muito bom quando a gente vai batendo o roteiro com o filme pronto. Então vamos lá. Essa formatação, esse tipo de formatação, chama Master Scenes. Então, algumas das regrinhas, e aí essas regrinhas funcionam como se fosse tipo um ABNT, assim, para trabalhos acadêmicos, sabe? Então, a gente tem tamanho de fonte, a gente tem margem, tem todos os parâmetros a serem seguidos, igual qualquer tipo de formatação. Então, a fonte é essa mesma fonte que está no slide aí, que é a Courier New, essa fonte de máquina de escrever. É usada no tamanho 12, sem itálico e sem negrito. Então, em nenhum momento do roteiro escrito vai ter itálico e em nenhum momento vai ter negrito. As páginas são numeradas. E a principal curiosidade fica por conta disso aqui. Para cada página escrita de roteiro e formatada nesse tipo de roteiro aqui, equivale a 1 minuto de filme. Então, se a gente tem um filme de 2 horas, a gente vai ter 120 páginas de roteiro. Se a gente tem um curta-metragem de 15 minutos, a gente vai ter 15 páginas de roteiro. Roberta. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Essas normas, entre aspas, né, utilizadas para roteiro, serve também para, tipo, minisséries, novelas, curtas e assim, animes, etc? Serve sim. Tudo que for de ficção, a gente consegue formatar dessa forma aqui. Deixa eu ver, tem mensagem no chat aqui. Eu vou comentar. A Diele mandou uma mensagem para mim. Eu vou comentar sobre isso. Quando eu for falar sobre isso, eu volto para sua mensagem, tá? Se eu esquecer também, por favor, me lembra. Mas eu vou comentar sobre isso ainda hoje. Alguma pergunta sobre isso? Ok. Então aqui a gente tem 4 divisões, digamos assim, de como a gente pode escrever o nosso roteiro nessa formatação. Cabeçalho, ação, diálogos e transições. Então o cabeçalho vai ser aquela frasezinha que antecede cada cena do roteiro. Então sempre que vai iniciar uma cena nova, existe um cabeçalho para aquela cena. E aí o cabeçalho, ele fica mais ou menos parecido com isso aqui, e ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é por essa sigla aqui, que ela vai ser ou INT ou EXT. E ela representa o tipo de localidade em que essa cena vai se passar. Então, o INT para quando essa localidade é interna e EXT para quando essa localidade é externa. Então, aqui no caso, eu escolhi para essa cena FEPAC sala 114. Então, interna, por isso que está INT aqui. Caso fosse, podia ser aqui EXT, Parque do Ibirapuera. Daí uma externa, Parque do Ibirapuera. Aqui no caso, nossa sala 114, INT, de interna. Aí essa segunda parte aqui é a localidade, então pode ser FEPAC, sala 114, pode ser McDonald's, pode ser Parque do Ibirapuera, pode ser cafeteria, pode ser quarto, cozinha, banheiro, qual seja a localidade que for se passar essa cena. E aqui do ladinho, o tempo. Então, se é uma cena que se passa à noite, se é uma cena que se passa de dia. Aqui, é mais comum a da gente ver nos roteiros, os roteiristas utilizando só noite e dia, ou noite e manhã. E não o tempo exato, assim, tipo, 3 da tarde. A não ser que essa seja uma informação muito importante para essa cena e faça sentido ela estar ali no cabeçalho. Então, por exemplo,
Faz muito sentido para essa cena que aqui fique claro que é pôr do sol, por exemplo. Então aqui a gente pode pôr do sol ou nascer do sol. Daí beleza. Se não, se for só um tempo mais genérico, pode ser só noite e manhã ou noite e dia, não tem problema nenhum. É mais uma indicação aqui para se é uma cena que vai acontecer e ela tá mais escuro ou mais claro, digamos assim. Então, se ela tá de dia ou se ela tá de noite. É bem simples e dá pra gente seguir só com essas duas formas. Vai encerrar a nossa chamada aqui. Deixa eu parar aqui. Boa. Acho que já entrou todo mundo, né? Falta 2. Falta 2, beleza. Entrou mais um, boa. 16 então, é isso? É 17 que tá. Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo. Show. Alguma pergunta quanto a cabeçalho? Não. Tranquilo, né? Na verdade, uma só, professor. Diga. Caso eu tô filmando uma sala que ela não tem janela. Então, assim, não há uma noção de tempo. Uhum. Tem noite, tarde ou dia. Eu coloco isso também ou não? Não é necessário. Mas a indicação de tempo não existe no produto também. Isso, não existe. É como se tipo fosse, tipo, Jogos Mortais. Tem cenas que é só dentro Entendi. de um local. Entendi. Eu acho que não tem necessidade de colocar então, não. Tá, entendi. É porque, tipo assim, como eu sou um daqueles que tá terminando, né? Eu já entreguei meu TCC há quase 2 anos atrás. Então, a gente teve que fazer um roteiro, teve que fazer uma minissérie. Entendi. É um episódio, né? Então, a gente colocou em todos, assim, mesmo que não aparecesse. Entendi. É comum. Eu vou pesquisar e eu te aviso. Eu vou tentar ver alguma cena que isso acontece em algum filme, tipo uns Jogos Mortais mesmo, e vou ver no roteiro como aparece, pra ver se é tipo uma obrigatoriedade ter, porque realmente não faz tanto sentido assim ter, né? Já que ela não tem influência nenhuma na cena. O professor na época pediu, ele falou assim, coloca. Entendi. A gente colocou. Eu acho que não tem, se não tem influência nenhuma na cena, eu acho que não tem necessidade. Mas eu vou procurar. Tá bem, beleza. Era só isso mesmo. Você fez a formatação nesse Master Cines aqui, é isso? Foi bem parecido com isso mesmo. Bem parecido com essa formatação. Beleza. Então, depois do cabeçalho, a gente parte para o texto de ação, que é um texto descritivo do que vai acontecer naquela cena. Então, por exemplo, aqui nessa cena, é uma cena no começo do Pulp Fiction. Então aqui, ó, percebam que a gente tem o cabeçalho. Então, uma interna na cafeteria, manhã. Beleza? Igual que a gente viu no exemplo passado. Daí aqui a gente vai ter um texto, nesse caso aqui 3 parágrafos pequenininhos, descrevendo um pouco sobre o que vai ser essa cena, onde ela se passa, como que as pessoas se comportam dentro dessa cena, quem são os personagens envolvidos nessa cena, como que esses personagens são, o que eles vão fazer, e acho que é isso. É um pouco da ambientação de cena em um texto curto. Então eu deixei a tradução aqui no slide. Deixa eu só passar vocês para esse lado. Então, ó, o texto fala: uma cafeteria normal do tipo Denny's em Los Angeles. Denny's
é uma rede de lanchonetes americana focada em café da manhã, tá? Uma cafeteria normal do tipo Denny's em Los Angeles, por volta das 9 da manhã. Enquanto o local não está cheio, há um número saudável de pessoas tomando café, mastigando bacon e comendo ovos. Então aqui, num texto curtinho, com poucas palavras, ele já dá um panorama geral, a gente já consegue enxergar onde essa cena está inserida. Então a gente já consegue enxergar o ambiente que ela tá inserida. Ele coloca o horário, porque talvez isso faça sentido na cena, ou porque ele achou importante de alguma forma que seja às 9 horas da manhã. Ele indica que o local não está cheio, as pessoas vão comendo bacon, ovo, tomando café. Então a gente consegue visualizar a cena em poucas palavras. Aí o segundo parágrafo aqui. 2 dessas pessoas são homem jovem e mulher jovem. Então percebam 2 coisas aqui. A primeira é que esse homem jovem e mulher jovem seria o nome do personagem, tá? Aqui no caso, nesse roteiro, e para esses personagens, eles não têm nome. Então eles entraram como homem jovem e mulher jovem. E outra característica aqui é isso aqui, ó. Primeira vez que um personagem aparecer no roteiro, o nome dele deve ser escrito em letra maiúscula, seguido de uma pequena descrição. Então aqui é a primeira vez que esses 2 personagens estão aparecendo no roteiro. Então todas as letras maiúsculas, vocês podem ver aqui também, ó, no próprio roteiro. E seguido de uma pequena descrição. Então qual que é essa descrição? O homem jovem tem um leve sotaque inglês da classe trabalhadora. E como seu colega compatriota, fuma cigarros como se estivesse saindo de moda. No outro parágrafo, ele vai fazer a descrição dessa mulher jovem. Então, é impossível dizer de onde a mulher jovem é ou quantos anos ela tem. Tudo que ela faz contradiz algo que ela fez. Então, aqui ele dá a descrição dessa personagem, aqui ele dá a descrição desse personagem. Tanto vai servir para quem estiver lendo o roteiro, quanto já serve também para os próprios atores. Óbvio que eles têm toda uma preparação, todo um texto mais denso sobre esses personagens, mas também serve para que a gente indique para os atores a maneira com que eles vão se portar, como que esses personagens são, como que eles falam, o que que eles fazem, muito do exercício que a gente viu na aula passada de construção de personagem. Aí ele dá o resto da ambientação aqui, ó. O menino e a menina sentam em uma cabine. E aqui ele dá uma outra ambientação diretamente ligada aos atores. Então ele fala que seu diálogo deve ser dito de maneira rápida, no ritmo His Girl Friday. Esse nome aqui é o nome de um filme, se eu não me engano, da década de 60 ou 70 nos Estados Unidos, de comédia. Então, para quem curte os filmes do Tarantino, sabe que ele gosta de homenagear e usar estilos já feitos em outros filmes, né? Principalmente em filmes que ele mesmo gosta pessoalmente. Então esse é um dos casos. Então ele indica para os atores aqui nesse texto a maneira com que eles devem falar esse diálogo. Então eles devem falar esse diálogo baseado no ritmo que a gente vê nesse filme aqui. Certo? Alguma dúvida? Não. Você pode só voltar na parte de descrição de ação? Aqui? No slide. Esse? Isso. Beleza, obrigada. Imagino. Mais alguma coisa? É bem fácil, tá? Na verdade, o roteiro, no geral, ele é muito fácil na teoria. Ele acaba sendo muito difícil na prática. Talvez eles sejam os 2 opostos, assim. O tanto que ele é fácil na teoria, ele é complicado na prática. Então, a gente entender todas essas questões aqui de como se formata um roteiro, o que é um texto descritivo, como que ele se comporta, digamos assim, é relativamente tranquilo. Colocar tudo isso na prática é bem complicado. Essa citação, Hit Girl Friday,
em maiúsculo? É porque está citando outro nome? Outro É, filme? sim. Tá, Aqui. beleza. Sempre coloca em maiúsculo, né? É. Não é comum isso aqui, tá? Mas sim. Daí, então, voltando pro exemplo aqui, ó, maiorzão. Aqui a gente tem o nosso cabeçalho. Aqui a gente tem a nossa ação, certo? E aqui embaixo a gente vai pro próximo, que é diálogo. Então, diálogo são as linhas de fala desses personagens. Talvez aqui entre o ponto que o Pedro perguntou lá atrás de o que faz um roteiro bom, o que faz um roteiro premiado. Então, eu imagino que as falas dos personagens e os próprios personagens sejam parâmetros muito decisivos na hora de premiar um filme no seu roteiro. Claro que a construção da história, por exemplo, Parasita. Para quem assistiu aí Parasita no passado, ou esse ano ou ano passado, agora Esse ano. Esse ano. Para quem assistiu Parasita esse ano tem 3 meses, parece que tem 3 anos já, né? Para quem assistiu Parasita... É verdade, porque aconteceu tanta coisa já esse ano, né? Parece que, meu Deus. Ainda tá em março, é inacreditável. Estamos em novembro de 2020. É inacreditável estar em março ainda. Então, para quem viu Parasita, e o Parasita foi premiado com o Oscar de melhor roteiro, a construção de personagens ali é excelente. Então, com certeza foi levada em consideração a questão da construção desses personagens, mas a construção da narrativa dessa história, de como ele faz ao mesmo tempo essa crítica social e como ele conduz, qual que é esse fio condutor da história, pelo fato de ser criativo, pelo fato de ser diferente do padrão. Então, tudo isso é levado em consideração na hora de avaliar um roteiro, né, na minha opinião. Então, diálogos são as linhas de fala dos personagens. Aqui eu separei esse exemplo, para quem assistiu Pulp Fiction vai lembrar. É a cena em que o Vincent e o Jules, que são os dois personagens principais, estão no carro conversando, logo no comecinho do filme, sobre as diferenças entre os Estados Unidos e a Europa. Então aqui também deixei uma descrição, uma tradução desse diálogo em português. Aqui eu queria só destacar um ponto. Então, na questão da formatação, dá pra gente ver aqui, né? A gente tem o personagem todo em letra maiúscula, com essa margem aqui, né? E em seguida o texto escrito embaixo. E aí para cada personagem. O que eu queria destacar aqui, além da formatação, é o próprio texto. E como o roteiro, às vezes, ele é complicado de ser traduzido. Quando as pessoas trabalham com tradução, seja para fazer a legenda, seja para fazer a dublagem, seja para poder traduzir o roteiro para um livro, igual o Pedro comentou. Oi. Então, sobre isso que você está falando. Ele é como se fosse um livro mesmo. Ele dá para ler muito bem, mas ele não tem esse formato e ele é como se fosse umas fotos assim do livro. Mas é perfeito, dá para ler perfeitamente. Mas ele não tem esse formato. Eu vou mandar lá no grupo. Me manda para ver também, por favor. Beleza. Vou mandar. Vou pegar o seu número e vou mandar. Beleza. Então aqui um dos motivos de eu ter escolhido essa cena é justamente para a gente poder ver essa dificuldade em quem trabalha com adaptação de roteiro. Aqui nessa cena, eles estão comentando, igual eu falei, as diferenças entre Estados Unidos e Europa. E em um determinado momento da cena, eles começam a comentar sobre o McDonald's.
Então ele fala que em Paris você pode comprar cerveja no McDonald's. Daí ele fala, além disso, você sabe como eles chamam o quarteirão com queijo em Paris? Quarteirão com queijo, para quem curte McDonald's aí, é o nome do lanche, certo? Que nos Estados Unidos é o Quarter Pounder with Cheese. Ok? Então vamos lá para a parte em português. Como eles chamam o quarteirão com queijo em Paris? Eles não chamam isso de quarteirão com queijo? Não. Eles têm o sistema métrico lá. Eles não saberiam que diabos é um quarteirão com queijo. Como eles chamam? Royal com queijo. Essa cena lida em português, ela não faz sentido nenhum. Ela não faz sentido. Tipo, com o nome do lanche, com essa piadinha que eles fazem aqui do Vincent. Porque em inglês, o Quarter Pounder é um sistema métrico, né? Sistema métrico não, sistema de medida de peso. Porque o Quarter Pounder é o peso do hambúrguer que vai nesse lanche. Então é o peso do hambúrguer com queijo. Aqui passou para quarteirão com queijo. Então eles fazem essa piadinha do sistema de medida dos Estados Unidos ser diferente da Europa, porque o da Europa é o sistema métrico. E o dos Estados Unidos eles usam o pound ao invés das gramas e dos quilos. Então tem essa piadinha aqui, que só faz sentido em inglês. Então, essa é uma das maiores dificuldades assim, que a gente vê na galera que trabalha com tradução, legenda, dublagem. Outro exemplo que dá pra gente usar são as músicas da Disney, que são traduzidas em diversos idiomas, e não só traduzir as músicas, né, mas encaixar no contexto da personagem, de uma forma com que aquelas palavras não digam alguma coisa diferente que possa mudar o entendimento do que aquela personagem quer dizer com aquela música, ao mesmo tempo que tem que ser no mesmo ritmo, com a mesma métrica ali de música, né? Então, também é um lance bem complicado de se fazer. Alguma dúvida quanto aos diálogos? Não. Nenhuma. Tem um vídeo muito bom no YouTube que é a música do Frozen em 20 e tantas línguas. E aí ele toca a música inteira e vai trocando de dublador para dublador de cada país. É muito impressionante. Parece que é a mesma música. Se você não presta atenção no que está sendo falado, o ritmo é exatamente o mesmo, seja ele em chinês, em alemão, em inglês, em português. É até engraçado. Então, outro aspecto que pode aparecer no diálogo é quando a gente tem uma sigla aqui, ó, que vem depois do nome aqui do personagem. Podem aparecer em duas siglas: OS e VO. A OS é de off-screen, que é quando esse personagem não aparece na tela na hora dessa cena. O VO é de voice-over, que é quando esse personagem está fazendo o papel do narrador ou quando ele é o narrador dessa cena. Então, inclusive, tem aqui no primeiro exemplo, aqui, ó, Nick, VO. Então, aqui o Nick está como narrador dessa cena. Então, VO, narrador, OS, quando o personagem não estiver na tela. Ele está nessa cena, mas ele não aparece na tela. Daí ele entra com OS. Beleza? E aqui as transições, são diversas transições que a gente pode usar. Depois posso trazer completo para vocês. Mas as principais, e aqui... Alguém quer falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Oi. Esse narrador que você fala é apenas os personagens ou é, por exemplo, como se fosse um desenho animado que tem um narrador próprio? Pode ser as duas coisas. Ou o personagem que está fazendo o papel de narrador naquela cena, ou quando é o próprio narrador mesmo. Então o ator ele é um narrador no roteiro. Também.
Por exemplo, tentar ver um exemplo que seja fácil, assim. O começo do... Oi. Acho que o melhor exemplo, assim, para diferenciar um do outro seria o Todo Mundo Odeia o Chris, quando o narrador não aparece. O próprio Chris Rock fala Boa. Todo Mundo Odeia o alguma Chris é um bom coisa exemplo. sobre o Júlio. Eu ia falar do começo do Tropa de Elite, quando a gente tem o Capitão Nascimento contando o comecinho da história ali, em que ele continua sendo o Capitão Nascimento, mas ele não está naquela cena, ele nem participa daquelas imagens que estão sendo mostradas. Então ele está fazendo só o papel do narrador ali. Então aí entra como voice-over também. Entendi, professor. Daí caso seja o próprio narrador, aí ele entra como voice-over também, e aí todas as vezes que ele for aparecer é voice-over. Ok, obrigado, professor. Essas transições aqui são indicações no roteiro escrito, tá? Não são transições na edição, porque são os mesmos nomes, né? Que a gente usa em edição de vídeo. Mas aqui são indicações no texto de algumas transições que a gente pode usar. Então, The End é a mais clássica de todas, para poder encerrar o roteiro. O cut to a gente coloca quando a gente vai cortar de uma locação para outra, de um ambiente para outro. A gente dá esse cut to. Ô, professor, você pode fazer de cima para baixo? Posso. Fade in é quando vai começar. Então pode ser usado no começo do roteiro ou assim que passa um período longo e vai iniciar uma cena. Então fade in de abrindo, fade out de fechando pro preto, por exemplo. Quando vai encerrar uma parte do roteiro, quando vai encerrar o próprio roteiro, pode ser usado fade out também. E aí o cut to e o the end que eu comentei. Perguntas, comentários? Cut to é o que mesmo? O cut to é quando a gente vai cortar de locação. Então, de uma locação para outra, pode ser usado até quando a gente vai cortar de um ambiente para outro na mesma cena. Ou quando a gente vai cortar de uma cena para outra. Obrigado. Imagina. Então aqui eu deixei esse slide caso vocês queiram. Eu vou subir o PDF lá na plataforma EAD. Então fica esse slide aqui como referência caso vocês queiram formatar na raça, tá? Não recomendo. Acho que não tem nem necessidade. Por quê? Porque as pessoas já criaram aplicativos maravilhosos em que já vem formatadinho e a gente consegue só escrever enquanto ele vai formatando. Então, o mais famoso deles, e eu trouxe esse aqui justamente porque ele é o mais famoso, é usado, diz no site aqui por muitas produções hollywoodianas, eu acreditei e acredito, que é o Final Draft. Ponto negativo do Final Draft, ele é pago. A gente tem uma alternativa, que é o Celtics. O Celtics é muito parecido com o Final Draft, com a exceção de que é gratuito. Então, ponto positivo para o Celtics já logo de cara para nós, certo? E além disso, deixa eu ver, vocês continuam vendo minha tela? Sim, professor, deixa eu perguntar. Isso são só sites ou é aplicativo também? Cadê? Esse Celtics aqui é aplicativo. E esse Final Draft é aplicativo também. Ah, tá ótimo, obrigado. Mas dá pra baixar no computador, né, professor? Isso. Para baixar no computador. E aí, eu peguei outros dois aqui, que eu acho que são os mais fáceis de serem trabalhados hoje em dia, que são dois plugins direto pro Google Docs. Então, a gente instala e a gente usa eles direto no Google Docs.
Então, ele também funciona, ele já vai formatando ao mesmo tempo. Então, é tanto esse Screenplay Formatter quanto Fountainize. Funcionam de formas parecidas. Aqui, ó, já tem as instruções, título da página, personagens, número da página, e aí ele já vai fazendo aqui, ó, tá vendo? Ó, o cabeçalho, aí aqui o texto de ação, diálogo, e aí ele já vai formatando dessa forma. E aí dá pra gente já ir escrevendo direto nessa formatação. Pedro, Eu não me levanta a mão. lembro muito bem se assim, o meu grupo, se na época, quando a gente estava fazendo TCC, a gente chegou a usar o Celtics, mas foi indicado para a gente usar ele. Ele é bom, porque facilita, né? Não tem porquê ficar fazendo na raça, sendo que já tem quem deixe pronto. Eu ia perguntar o outro plugin. Tem o Fontanize e o outro. Fontanize e o Screenplay Formatter. Eu vou mandar o link aqui no chat, tá? Esse é um. E esse é outro. Professor. Mandei os 2 links no chat. Oi. Professor. Sempre quando é um diálogo, ele fica no meiozinho ali, né? Isso. Aí, nesses formatos também, você seleciona ali na hora, quando é um diálogo? Tem aqui, ó, quer ver? Aí cada um funciona da sua forma, tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Personagem, quando você coloca ele inteiro em letra maiúscula, ele já reconhece que é um diálogo. Ou se você começa a linha com INT ou EXT, ele já reconhece que é um cabeçalho. Beleza. Então, recomendo, principalmente esses 2 aqui, né? São bem simplesinhos, é só instalar no próprio navegador aí, usar direto no Google, no Docs. Então, tipo, você dá o instalar e ele já instala automaticamente lá e já dá para utilizar. Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Estão quietos hoje? Exatamente isso. Então, é um ponto muito importante, né? Tipo, se a gente vê... Oi. Desculpa, pode falar, desculpa. Não, se a gente for ver, tipo, House, Grey's Anatomy e ER, esses seriados médicos, assim, tudo que é dito ali, que o pessoal, às vezes, é comum do pessoal assistir e falar, pô, que mentira, isso aí não existe, isso aí não acontece. Mas sempre passa por uma série de consultores que vão validar aqueles diálogos. Porque senão, imagina, o pessoal brinca na internet, né, que tem os especialistas em medicina graduados em Grey's Anatomy. Então imagina se ali o roteirista escreve um diálogo para o médico falando para o paciente uma coisa e que na vida real é totalmente contrário. Então as pessoas têm que ter também essa responsabilidade na hora de escrever o roteiro. E aí, como é impossível do roteirista manjar o suficiente de roteiro e de medicina, então é usado bastante consultor para isso. Tem um comentário da Diele aqui que ela tinha feito antes, e aí tem a ver com a parte dos personagens. Ela falou que o roteiro acaba sendo a base, que alguns diretores são mais versáteis para deixar os atores adaptar as falas, que se adequam mais e outros não, o que acaba às vezes dificultando para a atuação ficar mais natural. Ela se formou em teatro e já pegou alguns roteiros em curta que não facilitavam. Quando vocês forem fazer o exercício aí, se vocês forem fazer de pegar o roteiro e assistir o Pulp Fiction, vocês vão ver que nesse caso é bem fiel ao que está escrito, o que foi falado. Tipo, bem fiel, assim.
São pouquíssimas palavras ali que mudam. E aí, é o que ela falou, é uma característica do diretor. Então, o diretor que vai deixar ou não os atores mais livres para fazer esses diálogos. Alguns dos momentos mais icônicos do cinema têm a ver com essas adaptações que os atores fazem, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar lembrar de um exemplo aqui. No filme do Batman, na trilogia do Nolan, a gente tem no segundo filme ali, o Dark Knight, tem a cena do Coringa explodindo um hospital. Não sei se vocês lembram. Uma das melhores cenas do filme. Que ele usa tipo um dispositivo assim, e aí ele vai explodir o hospital. Não explode de primeira, né? E daí a hora que ele aperta, o negócio não funciona. E aí ele poderia ter simplesmente parado a cena e falar, gente, ó, não tá funcionando. Mas aí ele continua, tipo, de tão dentro do personagem que ele tava, ele continua, e aí acabou ficando um momento muito legal ali dele improvisando. O outro... Quando eu fiquei sabendo, professor, que a cena era improvisada, eu falei, cara, como que pode? Nem faz ideia, né? Não Esqueceram de Mim, tem um documentário no Netflix que conta um pouco sobre... se fechar a chamada, pode entrar no mesmo link, tá? Que eu acho que provavelmente vai fechar daqui a pouco. Na verdade, como já tá 1 minutinho, já vamos fechar, a gente volta de novo. Mais fácil. Beleza? Vou fechar aqui e já espero vocês. Então, voltando. No Netflix tem um documentário que chama Filmes que Marcaram Época, que ele conta um pouco dos bastidores de alguns filmes. E aí, no episódio do Esqueceram de Mim, ele conta que aquela cena em que o Macaulay Culkin coloca a mão no rosto e grita, assim, sabe? Que não era pra ser daquela forma, né? Era só pra ele bater no rosto e depois gritar. E aí ele ficou com a mão no rosto e acabou criando uma das cenas mais icônicas do cinema, no geral. Então, esse tipo de interpretação que o diretor deixa a mais pro ator fazer é interessante mesmo. Mas tem diretor que simplesmente não deixa e acabou. Daí vai de cada um. Quem que ia comentar alguma coisa? Era o Lene? Eu ia falar, vocês estavam falando de improvisação e tal. Tem um filme, eu não lembro qual é, mas que me falaram que ele é baseado, ele é total improvisação. Ele não tem roteiro. Eu esqueci qual. Cidade de Deus. Cidade de Deus é que tem o Zé Pequeno e tal, né? Então, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que ele é total sem roteiro. Tanto que aquela fala mais famosa, Dadinho é um caralho, meu nome é Pequeno, ele inventou lá na hora. Eu nunca tinha ouvido falar disso. Vou procurar saber. Então, depois eu vou dar uma pesquisada também, para ver se é verdade mesmo. Vou procurar saber. Porque, sei lá, é um roteiro tão bom que... Então, exatamente. Por isso que eu fiquei meio espantado. A Bruxa de Blair, se eu não me engano, foi na base do improviso. Muitas das cenas da Bruxa de Blair foram no improviso, sim. Isso eu lembro de já ter lido. Então a gente tem essa questão com o roteiro, né? A gente pode deixar ele bem amarradinho e preso e fazer com que os atores sigam à risca tudo que está ali no nosso roteiro. Ou a gente pode deixar a escrita do roteiro mais... como que eu posso dizer? Mais adaptável por conta dos atores. Então os atores podem poder brincar um pouco mais com as palavras que estão escritas ali.
A Georgia mandou a cena do Peter virando pó em Guerra Infinita também. Sim, Professor, Peter Parker, né? Verdade. Oi. professor, qual que é a diferença de um roteiro original para um roteiro adaptado? A gente vai ver isso nas próximas aulas. Ah, Ah, beleza. diz quando ele cai, né, professor? Quando ele cai nos braços do Tony Stark, tipo, é que ele tropeçou no set, mas a cena ficou tão boa que eles deixaram. Né? Eu acho que não tá escrito no roteiro pra ele falar que ele não tava se sentindo bem também, se eu não me engano. Esse filme é legal. Da hora. Ô Pedro, a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Pode ficar tranquilo. Beleza. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Mais alguma reclamação sobre a quarentena? Ah, reclamação é que é complicado se adaptar, né, Não, professor? Ainda mais a gente que reclamação é eu tenho de corrido. monte. Não tem reclamação. É que, tipo, eu sou muito elétrica, professor, e para eu organizar tudo dentro de casa é bem complicado. A minha Entendi. filha, tipo, ela estuda no Kumon e numa escola. Todas as lições estão em plataformas. Então eu tenho que acessar junto com ela, mostrar para ela. Todas as atividades dela eu coloquei numa agenda, porque senão eu vou ficar maluca. Quem tem filho é complicado mesmo. Ainda estou trabalhando até o dia 31, eu tenho que estar, tipo, acessando os e-mails da empresa, mandando relatório e assim por diante. Aí, a partir do dia 1º, a gente pegou férias coletivas. O Entendi. Itaú decidiu não mandar ninguém embora, por enquanto, né? Que bom, Então, todas as redes de cinema do Itaú e os funcionários estão em férias coletivas. que bom, que bom. Fico feliz. Professor, dá um Funko. Ninguém mexe na minha estante, não. Beleza. Deixa eu parar a gravação aqui.